Olá, eu sou Cledson Bernardo e está no ar mais uma Atitude Sustentável SA, o espaço para falar sobre a agenda ESG e ajudar a sua empresa a se tornar mais sustentável. A cada ano, o Brasil gera cerca de 2 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Computadores, celulares, televisores e eletrodomésticos descartados sem destino adequado se acumulam em aterros ou acabam sendo abandonados em depósitos clandestinos. O resultado é devastador. Metais pesados contaminam o solo e a água, e componentes tóxicos como chumbo e mercúrio colocam em risco a saúde de comunidades inteiras. Mas esse cenário também revela um paradoxo. Ao mesmo tempo que o país descarta toneladas de equipamentos, ainda importa bilhões em matérias-primas que podem ser reaproveitadas pela própria indústria. A ONU estima que globalmente o desperdício de recursos em lixo eletrônico chega a 57 bilhões de dólares por ano. A logística reversa, exigida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, é uma oportunidade para transformar esse problema em vantagem competitiva. E para conversar conosco sobre esse desafio, eu chamo Fernando Rodrigues, gerente de Relações Institucionais da ABRE, Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos. Fernando, muito obrigado por estar aqui no nosso programa. É um prazer tê-lo aqui no Atitude Sustentável SA. Obrigado, Cleiton, pelo convite. É um prazer estar aqui. Bacana. Fernando, antes de mais nada, o que é a ABRE? A ABRE é a Associação Brasileira de Reciclagem dos Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos. Nós somos uma entidade gestora criada em 2011, justamente para fazer a logística reversa desses materiais após o uso pelo consumidor. A ABRE tem atuação em todo o Brasil, né? E a gente está, claro, resolvendo um grande desafio quando a gente fala de logística reversa de um setor tão específico, né, como os eletroeletrônicos, os eletrodomésticos, para que esses materiais, após o fim da vida útil, eles sejam destinados de uma maneira ambientalmente adequada. Por que a logística reversa é essencial para o Brasil, Fernando? A logística reversa é uma forma criada para que o próprio setor empresarial ele retire esses materiais, esses produtos após o fim da vida útil e para que isso tenha uma destinação ambientalmente adequada. Ela foi mais consolidada, digamos assim, a partir da publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma lei de 2010, que traz lá quais os produtos, quais são as cadeias sujeitas a fazer logística reversa no Brasil. Então a gente está falando de lâmpadas, pilhas e baterias, os próprios eletroeletrônicos, eletrodomésticos, então são resíduos de significativo impacto ambiental. Por que ela é importante? Porque através da logística reversa, a gente consegue mandar esses materiais para um tratamento adequado, né? Para por exemplo, no caso dos eletroeletrônicos, para a indústria de manufatura reversa, a indústria da reciclagem. Porque do contrário, eles iam parar nos aterros sanitários ou pior ainda, nos lixões, na natureza. Na rua, né? O pessoal joga em qualquer lugar. Exatamente. Quando a gente fala de eletroeletrônicos, a gente está falando de materiais que podem conter metais pesados. Então, estou falando do cádmio, do chumbo, do mercúrio, né? Esse material em contato com a natureza, ele pode contaminar o solo, pode contaminar as águas, a fauna, a flora e também, dependendo do grau de exposição, trazer danos para a saúde humana. Então, o correto, né, o que a lei ela prevê é que esses materiais eles sejam destinados para a indústria da reciclagem. Esse aspecto ainda no Brasil, ele é uma questão de educação ambiental mesmo, ou que as pessoas de fato não têm locais adequados ou sabem desses locais para que faça a destinação correta? Olha, ótima pergunta. A gente passa, sim, pela questão da educação ambiental. Falar de educação no Brasil é difícil, falar de educação ambiental é mais desafiador ainda, né? A gente precisa ter consumidores mais conscientes, porque o consumidor ele pode estar tanto na geração do problema, com a geração dos resíduos e também a não
destinação adequada daquele material, como também parte da solução, né? Gerando menos resíduos e encaminhando os seus produtos, seus eletroeletrônicos, no caso, para a indústria da reciclagem, dando uma destinação ambientalmente adequada, né? A ABRE, ela conta com mais de 4.300 pontos de recebimento. Olha só. É um número muito expressivo. Esses pontos eles estão espalhados em mais de 1.300 municípios, Brasil afora. Então, faço um convite para quem está nos assistindo, acesse o nosso site, abre, com 2 Es no final, .org.br. É só digitar o seu CEP e lá você vai encontrar os pontos de recebimento mais próximos da sua residência. Então, através desse sistema de busca, a gente consegue localizar ali quais são esses pontos e dar uma destinação ambientalmente adequada, uma destinação correta para esses materiais que de repente estão parados lá em casa, ocupando espaço, vai fazer um bem para o meio ambiente e ainda vai desocupar um espaço em casa. Mas me fale, quais são os ganhos econômicos que essa reciclagem de eletrônicos pode gerar para uma região? Bom, são vários, tá? São vários ganhos. A gente está falando aqui da não extração de novas matérias-primas, né? Então é um processo realmente prejudicial para o meio ambiente, claro, e também é mais econômico. É mais econômico você extrair componentes de placas de circuito interno do que você minerar esses materiais na natureza, né? Além disso, você está poupando muitos minérios que são importados. Então você ganha também com essa não importação de minérios de outros países, né? E, por fim, eu posso destacar também a questão da geração de trabalho e renda. Quando a gente direciona isso para a indústria da reciclagem, é uma indústria. Então, você está gerando novos postos de trabalho, você está fomentando ali com que essa indústria ela se movimente e gere cada vez mais ganhos econômicos e também ambientais para o país. Nós temos o 5R. Os 5 R's, na verdade, né? Eram 3, agora são 5 e tudo mais. Quando a gente fala de eletroeletrônicos, esses R's também ele inclui, porque eu vejo assim, as pessoas comprando eletrodomésticos todos os dias. É igual o celular, a gente quer trocar todos os anos e tudo mais. Essa questão é uma questão de consciência, das pessoas entenderem que eu posso utilizar aquele equipamento por muito tempo, por muitos anos, porque na época da minha avó, a gente tinha aí um eletrodoméstico que demorava 10, 20 anos, né? E hoje, infelizmente, tem de uma forma estratégica que esse eletrodoméstico ele dure pouco tempo, exatamente para existir a troca, existir a recompra desse equipamento. O que é que falta nessa equação para que as pessoas elas reutilizem ou utilizem melhor esses equipamentos? De fato, é uma questão de modernidade, os equipamentos ficam defasados? Olha, tem muitas nuances aí, né? Quando a gente está falando lá dos eletrodomésticos, por exemplo, dos tempos dos nossos avós, eles eram confeccionados com outros materiais, né? Que, claro, duravam mais, mas também encareciam mais o produto. Então, a gente também tem que levar isso em consideração. Ah, verdade? Sim, hoje em dia, por exemplo, você tem muitos materiais com plástico, o que facilita o acesso, de você diminui o custo da produção e facilita o acesso das pessoas a esses eletrodomésticos, a esses eletroeletrônicos, por exemplo. Então, assim, cabe uma reflexão por parte dos consumidores, sim, no momento das suas escolhas, de entenderem o seu papel, de entenderem o que vai acontecer com aquele material, com aquele equipamento após o fim da vida útil. Também tem, claro, toda uma responsabilidade do setor empresarial. Eu estou falando dos fabricantes, dos importadores, dos distribuidores e dos comerciantes também, que fazem parte dessa questão da responsabilidade compartilhada. E o último ator é o município, né? Então, as prefeituras, os municípios, eles também têm esta responsabilidade com relação à gestão dos resíduos gerados ali no seu território. Então, assim, se cada ator cumprir o seu papel, ter a sua responsabilidade dentro dessa cadeia, com certeza a gente vai avançar muito ainda, não só na reciclagem, mas também nos outros R's que você mencionou, né? Então, a questão do reparo, da reutilização, tudo isso é super importante até para que a gente gere menos resíduos possível. O que as empresas ganham a aderir esse tipo de mudança, de reciclagem, na verdade de comportamento, né, em reciclar isso?
O primeiro passo, a empresa vai mostrar para o mercado que ela está preocupada, né, com o planeta, está preocupada com a perenidade, inclusive, dos seus negócios. Então, mostra que ela é uma empresa engajada. Mostra para os seus consumidores, para as outras empresas e também para o governo, né? Então, a gente destaca aqui que a logística reversa ela é uma obrigatoriedade legal lá desde 2010, quando saiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, se a empresa quer ter compliance, não quer ter problemas com autuações, com órgãos ambientais, órgãos de controle, é importante que ela entenda o seu papel dentro dessa engrenagem e que ela cumpra a logística reversa, né? A gente ainda, infelizmente, vê uma gama grande de empresas que não estão abarcadas por nenhum sistema de logística reversa. Isso acontece nos eletroeletrônicos e acontece também em outros sistemas. Então, à medida que essa fiscalização ela vai sendo aprimorada, é importante que as empresas repensem, né, a forma como elas estão produzindo e também o que está acontecendo com seus produtos após o uso, para que elas também sejam abarcadas por sistemas de logística reversa e cumpram o seu papel. Fernando, o custo da reciclagem ainda é um entrave? Sim, dependendo do material que a gente está falando, ele às vezes não tem viabilidade econômica para se fazer essa reciclagem. Eu dei o exemplo do vidro, né? Então hoje a gente tem muitas fábricas de vidro trabalhando com capacidade ociosa, porque o caco de vidro não chega na fábrica. Eu posso dar um outro exemplo das embalagens de BOPP, embalagem de salgadinho, embalagem de café, onde ali você tem embalagens multicamadas, ou seja, para você conseguir reciclá-las é um desafio, tecnicamente falando. Você até existem tecnologias e tal hoje disponíveis para isso, mas para você conseguir fazer isso em larga escala também é mais desafiador. Então, é importante que as empresas observem no momento do desenvolvimento daquela embalagem, do desenvolvimento daquele produto, o que vai acontecer após o uso pelo consumidor, né? O que vai acontecer com aquele material, para que a gente tenha soluções mais integradas, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista econômico. E olha só, o que falta em termos de infraestrutura aqui no Brasil? Bom, o Brasil tem essa questão da infraestrutura de ser do modal das rodovias, né? Isso, claro, é um desafio para a gente conseguir escoar todo esse material que é coletado. A gente também precisa implantar mais centrais de triagem mecanizadas, então utilizando a tecnologia a nosso favor, o que não vai impedir, por exemplo, o trabalho de pessoas ali naquela planta, né? Talvez a gente direcionar esses materiais para uma central mecanizada e lá na ponta você tem um trabalho mais fino, mais refinado, com pessoas olhando exatamente quais são os materiais que têm reciclabilidade. Então acho que seriam esses os desafios que eu destaco aí para que a gente aumente esses índices de reciclagem no país. Quando a gente fala em legislação brasileira, a legislação ela é suficiente ou a gente precisa ainda de mais políticas públicas? A gente tem muitas políticas públicas voltadas para a reciclagem, para a logística reversa. No Brasil, a legislação ambiental é concorrente, então a União pode legislar, os estados podem legislar, até sendo mais restritivos do que a União, e os municípios também, sendo mais restritivos do que o estado. A gente tem uma boa cobertura de legislação ambiental no Brasil. Talvez o que falte, Cledson, é a questão da fiscalização, né? Você fiscalizar se está todo mundo de fato cumprindo ali o que determina a legislação. Para você ter uma ideia, no setor de eletroeletrônicos, a gente tem mais ou menos por volta de 4.000 empresas colocando produtos aqui no Brasil. Só que dessas 4.000, apenas 200 estão abarcadas em algum sistema de logística reversa. Ou seja, você tem muita gente fabricando ou importando esses produtos, mas não está pagando a conta, não está fazendo a sua parte. Então, talvez essa parte da fiscalização a gente ainda tenha que aprimorar um pouquinho. Fernando, vamos tomar uma água? Vamos lá? Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Mas você que está em casa, não sai daí, porque no próximo bloco vamos falar sobre as métricas, resultados e o futuro da reciclagem no Brasil. Já volto. A logística é a espinha dorsal de uma empresa, mas gerenciá-la pode ser um desafio. A Humalog oferece terceirização de mão de obra qualificada para otimizar sua logística sem correr riscos com problemas inesperados. Além disso, também te ajudamos a encontrar os candidatos ideais com nossa consultoria em recrutamento e seleção. Com a Humalog, você terá mais tempo para se concentrar no que realmente importa: o crescimento do seu negócio. Humalog, sua solução em logística. O Instituto Uma Atitude acredita no poder da educação como ferramenta de transformação.
Por isso, em parceria com o Instituto Semear e a Almalog, iniciamos em Recife o projeto Semeando Conhecimento. 90 jovens e adultos da comunidade de Recife estão tendo acesso ao curso profissionalizante de logística, totalmente gratuito. Fique ligado em nossas redes sociais e acompanhe o desenvolvimento desse trabalho e projeto Semeando Conhecimento, transformando vidas através da educação. Olha, eu falei para você que era rapidinho, estamos de volta com o programa Atitude Sustentável SA e hoje estamos aqui com o Fernando da APRE. Fernando, quais os indicadores que a APRE utiliza para medir impacto? Olha, a gente tem vários, né? Então, por exemplo, a quantidade de toneladas que a gente efetivamente direcionou para a indústria da reciclagem, atualmente a gente tem mais de 192 mil toneladas desde o início das nossas operações. Tem também a questão do número de associados. Hoje a APRE, ela é, graças a esses números, a maior entidade gestora do setor no país. A gente conta com 54 empresas associadas que representam mais de 180 marcas, né? E além disso, temos os nossos pontos de recebimento, como eu comentei, mais de 4.300 espalhados em 1.300 municípios Brasil afora. E também a gente faz muitas campanhas de arrecadação. Então, a gente, em parceria com os municípios, vamos até lá, aquele município, e fazemos um drive-thru da reciclagem. O morador chega, descarta lá os seus eletroeletrônicos, aquilo que ele não está mais utilizando, e a gente consegue dar uma destinação para isso, mandar isso para a indústria da reciclagem. Realizamos várias campanhas ao longo do ano. Esse ano a gente já passou por Londrina, Uberaba, Porto Alegre, Jaú, Presidente Prudente, e temos ainda mais uma agenda cheia aí até o final do ano. Isso é muito bom. Fernando, como a reciclagem se conecta à agenda ESG das empresas? A reciclagem ela tem total conexão com o ESG, né? Bom, primeiro, claro, o benefício ambiental que a reciclagem traz para esses materiais. Tem também, claro, a questão do S. Então, quando a gente fala de reciclagem no Brasil e a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz isso muito fortemente a uma priorização dos catadores e catadoras espalhados no país. Então, a gente tem aí, desde os catadores individuais até eles organizados em forma de cooperativas, né? Então, é sempre importante destacar o papel fundamental que eles têm nesse processo, quando a gente fala de reciclagem no geral no país. E, claro, a questão de governança, você ter compliance, você está atendendo ali toda a demanda de legislação, por exemplo, e de fiscalização também. Eu tenho um dado aqui que me assustou. Somente 3% aqui no Brasil se faz reciclagem desse material. Esse dado é correto? Esse dado é um dado confiável? Na verdade, os 3% está mais relacionado aos resíduos sólidos urbanos. Tá? Então, o que é o RSU? São aqueles resíduos domiciliares que a gente gera nas nossas casas. Eu estou falando de várias coisas, né? De embalagens, de matéria orgânica, o lixinho do banheiro e assim por diante, mais os resíduos dos serviços de varrição, de limpeza das ruas. Então, se a gente juntar esses dois, eles viram o RSU, né? Tem esse dado dos 3%, é um dado que não é tão legal porque hoje em dia o que acontece? Quando a gente compila isso dentro do RSU, a gente está desconsiderando uma boa parte dos resíduos que são matéria orgânica, ou seja, ele não vai necessariamente para uma indústria da reciclagem, ele tem que ir para a compostagem, que é um outro processo, e a gente também está descartando os rejeitos, né? Tem muito material dentro do RSU que ele não consegue ir para a indústria da reciclagem, né? Por quê? Porque você rejeito, você tem que dispor aquilo no aterro sanitário. Então, os 3%, na verdade, ele é o número é um pouco melhor, mas ainda assim a gente está longe de índices mais positivos para o nosso país. Fernando, te provoquei com essa pergunta porque eu queria entender por que o Brasil ele recicla tão pouco, por que a reciclagem ainda não é levada tão a sério como em outros países, como a Itália, né, que nós temos lá, tem um processo muito bacana de reciclagem. Por quê? Olha, o Brasil ele tem características muito diferentes, né? A gente às vezes tenta comparar muito com países europeus, mas as nossas dimensões são continentais.
né? E o nosso modal principal são as rodovias. Então, o que é um ponto muito caro na logística reversa? A logística. Então, você trazer esses materiais de regiões mais afastadas de onde está a indústria da reciclagem. Então, por exemplo, é muito desafiador você trazer eletroeletrônicos ao final da vida útil de regiões como o Norte, Nordeste, para indústrias. Inclusive, eu posso até dar outros exemplos para a gente sair um pouquinho desse mundo dos eletroeletrônicos. Vamos pegar o caso do vidro, né? O vidro, ele tem as plantas de vidro, elas estão mais localizadas, próximas à costa do Brasil. Então, você trazer vidro lá da região Norte para ser reciclado na região Nordeste, por exemplo, é muito desafiador, né? O vidro, por exemplo, é areia, e areia tem em tudo quanto é lugar no Brasil. Então, é muito mais desafiador essa questão logística, que também pode atravancar, para a gente alavancar esses índices. Tem também a questão do consumidor, como a gente já conversou, né? Então, é preciso que os consumidores eles estejam cada vez mais engajados e conscientes. É isso que eu ia te perguntar, como engajar esses consumidores e deixar eles mais conscientes? A gente acredita muito no poder de transformação das crianças. Tá? A gente entende a criança como um agente multiplicador ali dentro daquela residência. Para isso, a gente tem a nossa plataforma Abre para a Educação. É uma plataforma de educação ambiental, também disponível no nosso site, onde tem várias atividades, tem quiz, tem palavra cruzada, tem caça-palavras, tem vídeos, tem manuais, tem cartilhas, tudo isso para que a gente mostre para a criança, para o jovem, para o adolescente, a importância que é quando a gente fala de meio ambiente, quando a gente fala de reciclagem. E a gente entende que essa criança ela pode levar essa informação para dentro de casa e então convencer, trabalhar isso também com os pais, com os adultos. Pensando no público adulto, a gente lançou recentemente um curso gratuito de economia circular. É um curso de 4 horas, também disponível para quem quiser acessar, onde a pessoa vai aprender, vai ter mais noção sobre esse conhecimento e também, essa é a nossa ideia, né? Levar essas informações para a sociedade. Acho que esse bate-papo que a gente está tendo aqui hoje também contribui muito nesse sentido. E como levar esse bate-papo? Quais são as técnicas e as ferramentas que vocês têm para levar esse bate-papo para a comunidade ou para as empresas, né? Que nosso público maior aqui são as empresas, conscientizar as empresas nessas práticas ESG. Como fazer isso? Bom, tem diversas maneiras, né? Então a gente tem essa questão da plataforma do Abre para a Educação, a gente realiza também muitos trabalhos com escolas. Então, por exemplo, na semana passada, demos início a uma campanha de arrecadação de eletroeletrônicos em 5 escolas de Mosqueiro, na região ali de Belém. Então é uma ação rumo à COP30. É uma gincana entre os diversos alunos dessas 5 escolas, para ver quem que vai arrecadar mais, quem vai fazer a melhor redação voltada para a questão da reciclagem. E agora, na próxima sexta-feira, a gente tem então uma premiação. Vamos premiar as escolas e os alunos que participaram dessa campanha. Então a gente também tem muito esse olhar voltado para as escolas, para o ambiente escolar, como também uma oportunidade de transformação. Muito bom. O setor privado está fazendo seu papel, Fernando, você acha? Uma parte do setor privado está fazendo sim o seu papel, né? Então a gente tem empresas engajadas, preocupadas. Eu faço uma provocação quando a gente vai adquirir, por exemplo, um celular, um notebook, uma televisão. A gente está preocupado se aquela empresa ela está consciente do seu papel, se ela está fazendo logística reversa. Então, no site da Abre, a gente tem lá toda a relação das empresas que estão conosco, estão dentro da associação e fazem a sua parte. Como eu comentei, a gente ainda, infelizmente, tem muitas empresas que não estão abarcadas por nenhum sistema. Por isso que eu falo que, em parte, o setor empresarial ele está comprometido, sim. A gente ainda tem que convencer algumas pessoas, colocar mais gente para dentro do jogo, porque isso vai facilitar muito, né? A gente aumenta os índices de reciclagem e a gente diminui os custos de todo mundo também, né? Então, acredito que vale a pena dar essa reforçada aqui nesse recado. Olha só, Fernando, a gente está aí com a COP aí esse ano, nós temos as métricas da Agenda 2030. Você acha, quais são as tendências em reciclagem de eletrônicos aí para os próximos anos? A tendência é que a gente evolua na questão da manufatura reversa, né? Então,
Você tem exemplos como o Japão, que já tem uma alta tecnologia, alta performance quando a gente fala da reciclagem desses materiais, então tem um alto rendimento, acima de 80% dos materiais eles conseguem ser reaproveitados, então eu classificaria essa como uma tendência para os próximos anos, para as próximas décadas, para que essas tecnologias elas sejam expandidas também aqui no nosso país. Você falou do Japão, ainda que nós reciclamos pouco, o Brasil ainda pode se tornar referência nessa área? Pode, o Brasil tem muito potencial. Quando a gente fala muito de logística reversa, geralmente a gente compara com países menores, né? Como o Japão, a próprios países europeus e assim por diante. O Brasil ele tem características diferentes, né? Ou seja, o nosso desafio aqui ele é maior, de fato. Porém, a gente também tem um ambiente propício para isso, né? Então, a gente tem regulação, temos que aprimorar a questão da fiscalização, em termos de mudança climática, né? O Brasil ele tem uma posição de destaque dentro dessa discussão. Estamos falando de uma matriz energética essencialmente limpa, né? Proveniente grande parte das hidrelétricas. Estamos falando de uma frota de carro a etanol, em grande parte os veículos são movidos a etanol. E, claro, estamos aqui no coração da Amazônia, né? A gente tem a maior floresta tropical do mundo. Então, esses elementos, eles fazem com que o país ele tenha uma posição de destaque na discussão das mudanças climáticas e acredito que a gente possa aproveitar isso para trazer também para a logística reversa, que é um tema transversal a todas essas agendas, né? O que é que você acha como tecnologia que nós podemos nos preparar para essa próxima geração que está chegando daqui a uns 10 anos? Olha, a tecnologia ela não para, né? Ela é implacável. Então a gente precisa se organizar e saber lidar bem com ela, né? Ter a nossa consciência do nosso papel aqui no planeta, que planeta que a gente quer deixar para nós mesmos e para as futuras gerações. E acredito que os consumidores eles estão ficando mais engajados. Eu tenho muita fé nessa geração que está vindo aí. É uma geração que eu acredito que seja mais comprometida, mais consciente também do seu papel. Eu não gosto muito de deixar o problema para quem está chegando, de falar assim, não, a próxima geração que vai resolver tudo. Não, cada um tem que fazer a sua parte, mas eu vejo com bons olhos a geração que está chegando aí. Fernando, e para a gente finalizar a nossa entrevista, qual o recado que você deixa para as empresas ainda que não aderiu a esse movimento? Eu destaco a importância dessas empresas estarem em compliance, né, atendendo à legislação, inseridas dentro dos sistemas de logística reversa. A gente vê um aprimoramento realmente dessa fiscalização. Muitos estados estão desenvolvendo novos mecanismos de controle. Tem também a questão do próprio Ministério Público, que é um ator super atuante quando a gente fala de logística reversa no Brasil. Então, fica aqui o convite, faço o convite para que a gente consiga ter mais empresas comprometidas com o meio ambiente, comprometidas com a saúde do nosso planeta. Fernando, muito obrigado. Espero que você venha aqui mais vezes. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Essa conversa mostrou como a logística reversa é vantagem competitiva para o Brasil. Vamos para mais um breve intervalo e eu já volto. Não sai daí. Conheça a inspiradora trajetória de Cledson Bernardo, que saiu das ruas e se tornou uma referência nacional em liderança ESG. Em seu livro Transformando Desafios em Liderança, Cledson compartilha histórias reais, desafios superados e um método prático para quem busca ser um líder mais ético, humano e de impacto positivo. Transforme seus desafios em força e inspiração. Garanta já seu exemplar e comece sua jornada rumo à liderança sustentável. A saúde ocupacional da sua empresa está em dia? A E+Med é uma empresa brasileira dedicada ao desenvolvimento de soluções empresariais com forte destaque nas atividades de segurança e saúde ocupacional. Quer saber mais? Então acesse emaismed.com.br ou entre em contato com os nossos meios comerciais. E+Med, soluções em saúde corporativa. Estamos de volta com a Atitude Sustentável SA. Agora vamos a uma denúncia que expôs um problema global envolvendo lixo eletrônico. Em 2024, organizações internacionais denunciaram grandes empresas de tecnologia por exportarem ilegalmente lixo eletrônico para países africanos. Containers cheios de computadores, televisores e celulares quebrados saíram da Europa e da América Latina, incluindo o Brasil, como destino portos de Gana e Nigéria.
A prática, proibida por acordos internacionais, como a Convenção de Basileia, era camuflada por a justificativa de equipamentos para reuso. Na prática, a maior parte do material chegava sem condições de funcionamento. Crianças e jovens acabavam desmontando peças em aterros a céu abertos, expostos a metais pesados e fumaças tóxicas. Enquanto isso, empresas envolvidas usavam relatórios de sustentabilidade para dizer que cumpriam suas metas de reciclagem. É preciso garantir que o material recolhido realmente seja tratado e volte ao ciclo produtivo. Exportar o problema para longe não é a solução. Empresas que querem ser vistas como sustentáveis precisam assumir responsabilidade integral para os seus resíduos. O Atitude Sustentável de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de entender um pouco mais sobre a necessidade e os benefícios da reciclagem de eletrônicos. Tem dúvidas ou sugestões de pauta? Entre em contato com a nossa equipe através do e-mail produção@atitudesustentavelsa.com.br e nos siga nas redes sociais. Até o próximo programa, eu te espero lá.